Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazê-las crescer, florescer e frutificar. São elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação feita pelos técnicos da espiritualidade no nosso corpo. E conforme esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade, tão sonhada, tão buscada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração tem um preço, e o preço é arrancar de lá a erva daninha dos trabalhos e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, temos mais uma passagem dos Evangelhos. Hoje é dos Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Vou repetir a palavra dos Atos dos Apóstolos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Claro que naquela época era fácil para as pessoas acreditarem que Deus agia por intermédio de Paulo. Mas hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nós sabemos que há uma hierarquia no universo. Deus é o comandante supremo, os espíritos puros, como Jesus, são encarregados dos planetas, dos sistemas solares, das constelações, e em cada planeta existe também uma hierarquia de espíritos que executam as ordens de Deus que são transmitidas através dos espíritos puros. Então, naquela época a gente ouvia que Deus operava maravilhas, mas agora a gente sabe que Paulo era auxiliado por espíritos elevados que utilizavam da sua mediunidade para curar as pessoas, até porque naquela época não existia hospital, não existia SUS, não existia a medicina. Então, Jesus e os apóstolos realizaram muitas curas, muitas maravilhas, que hoje ficam sob a responsabilidade da medicina. Mas Deus fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que apresentarem mãos limpas. Quem tiver condição, utilizado por Deus, pelos bons espíritos, para auxiliar a humanidade. Muitos espíritos mais convencidos do que propriamente religiosos encontraram nesta notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos a Paulo. Não. Jesus não concede privilégio. Ninguém é privilegiado. Tudo aquilo que nós conquistamos é em função do nosso trabalho. Não é privilégio, é trabalho. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Porque Paulo, desde que nasceu, foi sendo preparado para ser um apóstolo de Jesus. Tanto que, para poder transitar livremente no Império Romano, ele nasceu como cidadão romano. Por isso que no final da sua vida ele foi levado a Roma para ser julgado. Não podia ser julgado em Jerusalém e nenhuma outra cidade, senão Roma, que era a capital do Império Romano. E continuou seus estudos. No primeiro momento,
Nós sabemos que ele se transformou em perseguidor de Jesus, mas depois de encontrar o próprio mestre às portas de Damasco, muda de rumo, dá um giro de 180 graus e passa de perseguidor a ser um divulgador de Jesus. Então, ele não recebeu uma concessão, ele recebeu um encargo, para o qual ele trabalhou com afinco e depois de ter encontrado Jesus às portas de Damasco, ele ainda ficou 3 anos estudando os pergaminhos com os ensinamentos de Jesus, para depois se apresentar aos demais apóstolos em Jerusalém e pedir autorização para divulgar o evangelho para os gentios. Porque até então os apóstolos acreditavam que os ensinamentos de Jesus eram exclusivamente para os judeus e seria, no caso, o povo escolhido. Mas não. Paulo tinha uma visão global, uma visão abrangente, que até hoje todos nós trabalhamos para isso. Para quê? Para que os ensinamentos de Jesus, que estão em todas as religiões, sejam colocados em prática. Nós fomos analisar todas as religiões baseiam-se no amor, no respeito a Deus e no amor ao próximo. Quando todos nós nos conscientizarmos que temos que fazer isso, não haverá mais barreiras religiosas, barreiras raciais, nem barreiras entre países, porque todos nós seremos um só. Jesus disse, eu tenho um só rebanho. Isso vai acontecer. E quanto custou a Paulo? Vamos analisar a limpeza das suas mãos. Muito pouca gente pergunta a respeito disso. E ele, que foi um rabino famoso em Jerusalém, abriu mão de tudo. De todo poder, de toda a fama, de toda a glória, para quê? Para levar o evangelho de Jesus a todos os povos. E nós? Teríamos a mesma disposição de Paulo? Eu digo que não. Muito poucos de nós teriam condição de fazer isso. Mas, se estamos juntos aqui, nós estamos naquele momento em que Paulo, depois de conhecer Jesus, foi estudar profundamente os seus ensinos para depois vivê-los e divulgá-los. Pense nisso, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.